Vamos começar aqui no bosque primário. Quando chegámos, este bosque existia. Era, na realidade, e acho que faz sentido começar aqui porque eram as únicas árvores que existiam na propriedade. Okay? O resto da propriedade, aquilo que vamos ver a seguir, tinha vegetação completamente rasteira, gramíneas, vegetação anual e, em particular, o terreno que vamos ver a seguir era um depósito de pedras, este tipo de pedras, pedras antigas, pertencia ao antigo proprietário desta casa, cujo trabalho era precisamente colecionar pedras antigas e vendê-las. Portanto, isto era o seu depósito, era uma pedreira altamente compactada e ao longo de quase 20 anos tivemos máquinas pesadas, retros, a vir carregar estas pedras e, portanto, tivemos aqui um cenário de bastante compactação, bastante degradação do solo. Okay? Temos algumas fotos interessantes, estamos também a fazer um trabalho de fazer fotos, comparar fotos antigas com fotos mais recentes e a primeira coisa que verificamos é a cor do solo. Este terreno que temos aqui, o solo era quase branco, um amarelo muito esbranquiçado, portanto tínhamos um barro pesado, extremamente pobre em matéria orgânica. A primeira coisa que fizemos foi uma horta, quando chegámos, uma horta super tradicional, em que tivemos imensa dificuldade a fazer crescer o que quer que seja, porque não tínhamos matéria orgânica, não tínhamos vida no solo, e vamos ver a seguir um bocadinho como é que se encontra hoje. Este bosque é um bosque completamente artificial, no sentido que foi plantado pelo homem. Nós estamos numa zona ribeirinha, estamos junto a uma ribeira que passa exatamente aqui atrás destas casas, que é uma ribeira de regime temporário, portanto só tem caudal quando chove muito, ainda não começou a correr, há anos em que não corre, mas por norma começa a correr em fevereiro e termina de correr em maio. Okay? Chega a ter um caudal quando há chuvas fortes significativo, mas é uma linha de água muito temporária. O que isto significa é que é extremamente difícil nós termos emergência de plantas nativas de galeria ripícola, portanto de linha de água. Estamos a falar dos freixos, dos amieiros, dos olmeiros, dos salgueiros. Eles sozinhos, ao longo dos 7 anos que estamos aqui, não os vemos a nascer por si só. Portanto, tudo o que está aqui foi claramente plantado pelo homem. Só por curiosidade, apontar-vos algumas árvores. No inverno é difícil fazer a distinção das árvores de folha caduca, porque perderam a folha. Mas estamos aqui atrás de um salgueiro, o Salix alba, que é uma árvore de crescimento rápido. Estamos a falar desta extremamente ramificada, não é? Muito importante na nossa região, extremamente melífera. Ela, muito cedo, talvez fevereiro, ainda em fevereiro, vai começar em flor e é o primeiro alimento para as abelhas. Nós temos abelhas também na quinta, num momento difícil, num momento de escassez. Elas estão a sair do inverno, já com as reservas de mel muito baixas, e este alimento é muito importante. Atrás, a árvore mais alta da propriedade é um chopo. Okay? Não se encontra chopo aqui na região também de crescimento espontâneo. A única árvore que temos neste bosque que se encontra de crescimento espontâneo na região, ou as únicas duas, é o freixo. Vêm ali atrás daquelas construções, vêm uns freixos grandes, que é talvez, falando em agrofloresta, e se eu vos puder recomendar uma árvore, eu diria que o freixo é a árvore mais importante da agrofloresta em Portugal. Okay? Não é uma árvore tipicamente de linha d'água, mas na realidade ela funciona quase como pioneira em Portugal. Ela consegue germinar sozinha e colonizar espaço em que há pouca água, é extremamente resistente à falta de água, tem um crescimento muito rápido e é uma árvore que pode ser orientada por nós para fazer uma série de coisas, nomeadamente podemos cortá-la junto ao chão e ela volta a arrebentar, o que em termos de agrofloresta é uma vantagem. Nós precisamos, quando fazemos agrofloresta em terrenos pobres, precisamos de trazer nutrientes de profundidade para a superfície e estas árvores são o nosso principal meio para o fazer. Okay? A folha é uma folha abundante, quando perde a folha é um alimento muito importante para a terra. Aliás, nós estamos aqui, conseguimos olhar para o chão e conseguimos ver a quantidade de folha que está no chão neste momento. O salgueiro também contribui bastante, estas folhas que vocês veem ainda verdinhas são do salgueiro. O olmeiro é aquela árvore que está ali atrás e que tem ali um ninho de pássaro em cima.
É uma árvore que praticamente não existe em Portugal porque teve uma doença muito grande, não só em Portugal, mas por toda a Europa, e praticamente desapareceu. Okay? Aquela árvore é das únicas que eu conheço que resistiu à doença aqui na região. Aquela árvore ali atrás, que ainda tem folha, é a única talvez que ainda tem folha, é uma exótica, mas muito interessante para a agrofloresta. Eu, por exemplo, na herdade do Freixo do Meio, onde está a trabalhar a agrofloresta também, é uma das árvores que eu sei que eles têm usado, que é o Salix babylonica. Okay? É um salgueiro, o salgueiro chorão é o nome comum. Okay? Que tem vários interesses. Primeiro é uma copa que quase que toca no chão, que significa que nos consegue criar zonas de ensombramento muito interessantes. Por outro lado é talvez a árvore mais fácil de propagar, basta colher um ramo, espetar na terra e temos quase 100% de sucesso de enraizamento, de propagação. Muita folhagem, ela vai perder a folha totalmente agora, portanto alimenta bastante o solo também. Tem outras coisas curiosas, é um anti-inflamatório natural, portanto também é uma árvore medicinal. E serve para fazer substratos de propagação de plantas, isto é, quando nós queremos fazer estacaria, seja estacaria de árvores, seja estacaria de aromáticas, de lavanda, alecrim, é extremamente bom utilizar uma maceração das folhas daquela árvore, ou sobretudo dos ramos, okay? Faz uma água ligeiramente gelatinosa e que está cheia de hormonas de enraizamento, portanto vai ajudar os nossos cotos, as nossas estacas a enraizar. Okay? Olha, mas não é prejudicial em sítios onde haja canalizações? Tem um sistema radicular forte, mas não é a pior. A pior é o chopo, claramente. Na Holanda, por exemplo, é proibido plantar um chopo a 30 metros de uma casa. Há uma lei que impede um chopo. Chopo é esta árvore alta, Populus nigra, neste caso. Há o chopo branco e o chopo negro. Tem raízes extremamente fortes e que procuram a água. Enfiam-se dentro das canalizações, partem as canalizações. Okay? Então é uma questão que é preciso ter cuidado. Uma coisa importante, alguns de vocês estiveram aqui já no verão, este bosque transfigura-se completamente no verão e o mais importante é um bosque, podemos chamar-lhe maduro, que tem praticamente zero manutenção. A única manutenção que nós fazemos aqui, diria de 3 em 3, 4 em 4 anos, é fazer algumas podas dos ramos secos das árvores. Okay? A vegetação que cresce aqui é espontânea, nós não precisamos de roçar, portanto é uma vegetação como no verão fica completamente à sombra, não consegue se desenvolver e não temos que fazer qualquer tipo de manutenção aqui. Isto introduz-nos um bocadinho à questão, uma grande questão da agrofloresta, que é a agrofloresta como sistema produtivo. É um sistema de baixa manutenção, claramente, se bem que há alguns métodos, algumas abordagens da agrofloresta mais modernas, nomeadamente de um suíço brasileiro, que é o Ernst Götz, que já apresenta sistemas de alta manutenção e é, na minha opinião, e é um bocadinho controverso, um sistema de baixo rendimento. Isto é, nós não vamos produzir muito alimento através de uma agrofloresta. Muitas vezes há muita gente a passar a ideia contrária, a ideia de que a agrofloresta é assim o pináculo da produção e que nada produz mais quantidade de alimentos por metro quadrado. Não é verdade, na minha opinião. Okay? Produz coisas que nós não conseguimos produzir noutros modelos, bagas, certas ervas medicinais que precisam mesmo da sombra para crescer, mas claramente um sistema biointensivo de vegetais produz muito mais nutrientes por metro quadrado. Okay? Não falei dos animais, obviamente que os animais no sistema agroflorestal têm um papel. Okay? Para nós o papel é serem aceleradores. Aquilo que a natureza faz sem os animais, a compostagem, através dos incêndios, o controle desta grande pilha que vem aqui das podas, das árvores, dos ramos, a natureza tem um mecanismo fantástico que é o fogo, para se livrar disto. Não é? Os ramos que vão caindo no chão, que se vão acumulando. No nosso clima, o clima mediterrâneo, o fogo é muito importante. Os animais fazem esse trabalho. Portanto, vão comer as folhinhas todas das podas, vão pisar os ramos, partir, misturar no composto. No caso dos porcos,
são talvez os animais mais importantes como aceleradores da agrofloresta, porque comem lenha. Nós alimentamos os nossos porcos com cascas de árvores e eles, em algum momento de maior escassez, vão comer esse material. Treinar também, limpar os dentes e treinar um bocadinho, sobretudo os porcos mais jovens, treinar um bocadinho os dentes. E portanto são perfeitos aceleradores. Aquilo que a natureza demoraria 10 anos a decompor, eles decompõem num mês. Okay? No nosso caso, os animais, os porcos, têm que estar numa box estática, isto é muito difícil ter este, não é impossível, mas é muito difícil ter este animal com cerca elétrica e deslocar este animal. No caso das ovelhas, elas são deslocadas para os campos diariamente, onde temos cercado elétrico. Okay? E fazem-nos um trabalho muito importante, mas in situ, no próprio local. Escusamos de estar a transportar. A grande desvantagem de o fazer aqui é que temos que transportar depois o material para aqui e o estrume para o campo, não é? E assim fazemos um processo único. E as galinhas andam à vontade? Estas andam completamente à vontade porque são as coquichas, portanto são galinhas que não são poedeiras, são semi-bravas. A função que têm numa quinta normalmente é fazer chocar os ovos das galinhas poedeiras. As galinhas poedeiras muitas vezes não têm esse instinto de chocar os próprios ovos e de cuidar dos pintos, e estas são excelentes mães. E agora a população descontrolou-se um bocadinho, como podem ver, mas também são um alimento interessante para animais selvagens que existem nesta região, ginetes, raposas. Também é uma forma de contribuirmos para essas populações que são importantes e que estão extremamente pressionadas com o desenvolvimento urbano, não é? Então são quase selvagens? Sim. Não precisam de ser alimentadas? Não. Uau. Não, uma galinha solta, e particularmente estas galinhas são galinhas de pequeno porte, portanto também têm um input nutricional muito baixo. E aquilo que se alimentam é essencialmente pequenos insetos, obviamente sementes também e outro material, mas têm uma preferência muito grande por proteína animal. O que elas fazem essencialmente é alimentar-se de insetos. Não é que na agrofloresta haja propriamente pragas, é um sistema por si muito protegido, mas obviamente que ao mesmo tempo que estão a alimentar-se, estão também a estrumar o terreno. No caso das galinhas, o estrume das galinhas é particularmente rico num nutriente que é o fósforo, que é um nutriente que nos nossos solos normalmente está em escassez. Um dos principais problemas dos solos argilo-calcários portugueses é a falta de fósforo. Também porque o nosso clima é um clima de chuva torrencial, quando chove, chove muito, e isso faz um processo chamado lixiviação, portanto, lava o solo, e o principal nutriente que é lavável é o fósforo. Okay? Também o potássio, mas sobretudo o fósforo. Vamos continuar? Então vá. Nós aqui entramos numa área que foi intervencionada, creio eu, pela primeira vez há 4 anos atrás. Portanto, o que vem aqui é o resultado de 4 anos, 4, talvez 5 anos de trabalho. Aqui entramos numa parte de agrofloresta, muito inspirada há bocado alguém estava a falar do Food Forest, eras tu, Lindbergh, um bocado inspirada nessa linha de naturalistas ingleses, que já há muitos anos, desde os anos 70, desenvolveu um bocadinho este conceito do Food Forest, e que é um sistema que procura imitar a natureza, imitar a floresta, simplesmente com espécies escolhidas pelo homem e que têm algum tipo de utilização alimentar, medicinal, criar nichos dentro do próprio espaço que nos permitam introduzir coisas um bocadinho exóticas, por exemplo, que nos interessam, e aqui vamos ver isto, ok? De referir que nós escolhemos este sítio porque quando chegámos aqui para nós foi óbvio, tínhamos aqui uma floresta primária de canapé, portanto árvores já maduras e que nos estavam a proteger, portanto o norte está mais ou menos para ali, portanto estavam-nos a proteger de norte. Portanto, este sítio aqui é o sítio mais abrigado da quinta, exatamente onde nós estamos, ok?
E depois há outra questão interessante, que é que estamos aqui ligeiramente inclinados num terreno com um ligeiro declive a norte. Estamos virados a norte. Okay? O que isto significa, muito rapidamente, tendo o sul ali, é que esta vai ser o sítio seguramente mais sombrio da nossa agrofloresta. Mais protegido dos ventos e mais sombrio. Portanto, será um sítio onde eu conseguirei introduzir algumas coisas mais exóticas que necessitam deste tipo de situação. Estávamos a dizer que não há pragas na agrofloresta, mas na realidade há. Aqui está uma folha bastante afetada, creio eu, por lagarta. Esta planta é a bardana. Não sei se alguém conhece, mas que é um vegetal oriental. Folha muito larga, como podem ver, muito aberta, verde escura. Normalmente isto indica plantas que estão bem adaptadas à sombra. Isto é claramente uma planta de sombra. Okay? Nós não fazemos propriamente colheita desta bardana, mas aquilo que se colhe é uma raiz muito comprida e é utilizada, depois normalmente é laminada muito fina, seca, e é utilizada na confecção de pratos chineses. Os chineses utilizam muito, em inglês é burdock, então é um vegetal um bocadinho raro. Aqui por baixo, sim. Esta parece igual, mas não é. Esta é uma planta muito importante também em agrofloresta, que é a consolda. Okay? Em inglês é comfrey, que é uma planta, para além de ser uma planta medicinal, a função que tem essencialmente é colhermos as folhas e fazermos infusões, macerações para fertilizar a terra. E se conseguimos propagar, é uma planta que se propaga muito facilmente, tirando a raiz, podemos cortar a raiz em pedacinhos pequeninos e fazer novas plantas. E é uma planta fantástica para fazer composto, para acelerar o composto, por exemplo, para o que quer que seja, em termos de fertilização é muito interessante. Já devem ter reparado que há aqui uma abundância muito grande de lavandas e alecrins, e sobretudo que elas são plantas velhas, são plantas já no fim de vida. Okay? Sobretudo a lavanda tem uma durabilidade de 3, 4 anos e depois morre. Consoante as podas que fazemos, podemos alongar bastante a esperança de vida da lavanda, mas até aos 10 anos quase, mas é uma planta que vive pouco tempo. Na realidade, estas foram as nossas pioneiras. Nós falamos muito em agrofloresta em pioneiras. São aquelas plantas que são as únicas que vão sobreviver no início. Portanto, este terreno que vocês estão aqui a ver, como vos disse, era uma pedreira. E as únicas plantas que nos sobreviveram e que tiveram algum sucesso foram precisamente as lavandas e os alecrins. Okay? Hoje em dia estamos a começar a fazer um trabalho de remover as lavandas e os alecrins. Portanto, o seu trabalho está feito, foram pioneiras, criaram sombra. No meio das lavandas fomos plantando outras coisas que beneficiaram da sombra destas plantas, e agora, terminado o trabalho, vamos retirá-las e ganhar algum espaço para circular, para introduzir coisas novas, coisas mais delicadas. Okay? Vêm aqui árvores de fruta, estamos aqui a olhar para uma macieira. Erro número 1 que eu vejo em sistemas agroflorestais é introduzir árvores de fruta logo nos primeiros anos. Okay? São árvores domésticas, são árvores que precisam de cuidados diferentes das árvores bravas. Precisam de solo mais fértil, muito mais solto, precisam de muito mais fertilidade e não conseguem sobreviver em condições adversas. Okay? Portanto, se vocês quiserem fazer uma agrofloresta, seja neste sistema de food forest, seja noutro que vamos ver mais à frente, claramente introduzir estas árvores quando há sombra, quando há proteção do vento. São árvores que sofrem muito com o vento, nomeadamente no que diz respeito à produção de fruta. Não há produção de fruta se há vento. Se há vento. Okay? Muito rapidamente, este é outro vegetal exótico, okay? Chamado yacon. Estas 3 plantas que mostrei têm mais ou menos a mesma característica: folhas largas, cor escura, muito fofinhas. Portanto, significa que são plantas de sombra, são plantas para estarem bem abrigadas. Okay? Uma planta que eu encontrei como fundamental, como pioneira, muito melhor pioneira que a lavanda e o alecrim. A lavanda e o alecrim tiveram alguns problemas para nós porque exigem poda. Como veem, esta planta aqui precisa de uma poda de formação, precisa de ser arredondada. Todas elas. Se nós não fizermos este trabalho anualmente, elas começam a secar por baixo e nunca mais voltam a rebentar por baixo.
É muito difícil. Isto é um gerânio e este gerânio para mim é uma pioneira muitíssimo mais interessante do que a lavanda, porque com uma roçadora ou com um facão nós conseguimos controlar o tamanho do gerânio, reduzir o tamanho do gerânio, e ele vai rebentar sempre. Rebenta de onde cortamos, ele volta a rebentar. Portanto, nunca começa a secar por baixo. Okay? Podemos inclusivamente cortar junto ao chão e ele volta a rebentar a raiz, volta a rebentar do chão. E a vantagem que tem é que tem um crescimento rápido, mais rápido do que a lavanda e o alecrim. Portanto, ele consegue fazer sombra e é uma planta relativamente fácil de abrir uma clareira no meio do gerânio e plantar uma árvore, por exemplo. Okay? Esta é outra planta que se revelou uma excelente pioneira para nós, que é o boldo. E o boldo tem a vantagem de poder ser podado e voltar a rebentar. Ele rebenta aqui com 2 axiais, novamente, e nós podemos, inclusivamente, neste momento, cortar este boldo quase a 40 cm do chão e ele volta a rebentar e volta a ficar bonito. Okay? Tem algumas utilizações medicinais, mas coisas muito específicas, não é claramente pela parte medicinal que temos, é mesmo para criar estrutura, sombra, biomassa. Esta folha decompõe-se muito facilmente, conseguem ver aqui uma em processo de composição e faz um ótimo composto. Okay? Não há o perigo de se tornarem invasoras, se não forem controladas? Acho que o boldo nunca vi a germinar. Nem sei se tem semente. O gerânio não. Isto é, são plantas que normalmente não criam semente e a semente não germina. Há uma que utilizamos, vamos ver aqui à frente, podem ver aqui, que é o gerânio da Califórnia, que é uma planta na realidade geneticamente completamente diferente do gerânio, que é esta bola grande ali com umas folhas muito grandes. Esta sim em Sintra é invasora, okay? Portanto germina a semente, ou não sei se será por semente, mas acredito que sim. Para nós revelou-se uma pioneira fantástica. Ela, apesar de ter aquela folha muito grande, muito fofinha, na realidade aguenta exposição solar máxima, aguenta tudo. Falta de água. Todos os anos fazemos o esforço de colocar estilha. Este é o segundo grande segredo. Não plantar árvores de fruta será o primeiro princípio, e o segundo princípio é que nós temos que trabalhar com estilha de madeira. Se não temos um fornecedor local, temos que comprar uma máquina de triturar. Isto é absolutamente indispensável. Okay? E na minha opinião, a estilha deve ser colocada onde se pisa. Okay? Há muita gente a aplicar estilha diretamente nas zonas de cultivo. Eu acho que há muita vantagem de se fazer a aplicação só nos caminhos. Os nutrientes que isto vai libertando, porque a estilha, quando está fresca, vai consumir nutrientes, e sobretudo azoto. Okay? Vai puxar azoto da terra, não vai dar. Só depois de estar verdadeiramente compostada é que vai começar a libertar uma série de nutrientes, potássio, também azoto, volta a devolver o azoto. Okay? Nós, ao caminharmos aqui em cima, estamos a compactá-la, estamos a misturá-la e vamos fazendo uma coisa sempre, que é vamos alargando os caminhos, ao andar, vamos empurrando a estilha para o lado. Quando está extremamente bem compostada, podemos tirar do caminho e plantar diretamente, quando plantamos uma árvore, colocar diretamente dentro do buraco. Okay? Portanto, o material fica arrumado no sítio onde vai ser utilizado no futuro e tem uma função temporária, que é servir de caminho, não ter lama nos pés. Escusado será dizer que aqui isto era barro, portanto nós tínhamos muita lama, okay, no inverno. E palha? Palha traz muita semente, é de evitar ao máximo. Okay? Diria que palha é mesmo num sítio, numa região do país em que só há palha, não há outra solução. Okay? No primeiro ano, a manutenção destes sistemas é infernal, porque nós estamos a ter que mondar ervas constantemente, tirar ervas constantemente, gramíneas que a semente já cá está e são potenciadas pelo trabalho que estamos a fazer, pelos nutrientes que estamos a introduzir, por estar a mexer a terra, etc. E não estamos a produzir nada. Uma coisa é estar a mondar uma cama em que temos couves e daqui a 2 meses estamos a colher couves, e aqui não estamos a colher nada. Portanto, há um fator de desmotivação muito grande. Não é? Hoje em dia nós não tiramos ervas. Nós temos aqui gramíneas, mas elas são completamente pouco expressivas. Isto é uma gramínea,
mas não precisamos de fazer manutenção. Okay? Inclusivamente é curioso que esta gramínea que eu acabei de arrancar tem um sistema radicular fraquíssimo. Uma gramínea na horta eu não conseguiria puxá-la tão facilmente. Okay? O que isto significa é que o solo tem vida suficiente, tem alimento suficiente para esta raiz apodrecer. Okay? A gramínea deixou de conseguir sobreviver neste meio. Há alguns cardos, por exemplo, temos aqui um cardo, algumas azedas, que são plantas, são ervas daninhas, chamemos-lhe assim, mas não temos qualquer tipo de preocupação em erradicá-las nesta fase. Okay? Eu diria que este sistema não é um sistema já maduro e implementado, é um sistema que ainda necessita de um plano de manutenção, mas o plano de manutenção deixou de ser mensal e passou a ser 2 vezes ao ano. Talvez daqui a 5 anos possamos dizer que a nossa vinda a este sítio é 1 vez ao ano, para vir colher, para vir podar, dependendo também das árvores de fruta que temos. Não é? Nós temos produção agora de fruta nesta altura do ano, mas temos alguma produção de fruta que vamos ver. Continuamos? Sim? Bom, aqui estamos, parei para vos falar um bocadinho de algumas árvores que utilizamos na nossa região. Obviamente estamos a falar de agrofloresta em Sintra, é um bocadinho diferente de estar a falar de agrofloresta no Alentejo. Portanto, o que vemos aqui é um bocadinho impossível de replicar no Alentejo. Não é? Vocês estão a comer araçá praticamente em dezembro, portanto, a altura das bagas é um subproduto muito importante das agroflorestas. Não vamos pensar só, vocês passaram por uma série, não se deram conta, mas passaram por uma série de pessegueiros, de macieiras. Só nesta pequena deslocação devem ter passado por perto de 30 árvores de fruta. Okay? Mas aquilo que vocês veem neste momento no inverno é essencialmente as árvores de folha perene. E essas árvores dão-nos bagas agora. Como é o caso do araçá, tenho aqui outras. Esta cor-de-rosa passaram por ela, está mesmo aí atrás do João, que é a Eugénia. E a Eugénia hoje em dia é muito utilizada em jardinagem, para fazer sebes, mas na realidade é uma planta fantástica para a agrofloresta, das melhores plantas que existem. Ela tem um comportamento muito engraçado, e essa que está aí, esse exemplar que está atrás do João é muito óbvio, cresce a fuste. Portanto, ela cresce muito direitinha para cima, e agora nesta altura, quando chega mais ou menos a esta altura, começa a ramificar para o lado, começa a fazer ramos laterais. E produz... E também cresce muito alto, não é? E cresce muito alto. A outra que está mais atrás, que é talvez a mais alta aqui deste pequeno bosque, é uma Eugénia que tem 2 anos. E há de crescer, se calhar, mais 1 ou 2 metros. É excelente corta-vento, podes podar onde quiseres, ela nunca seca por baixo, podes cortá-la muito baixa, ela volta a arrebentar. Esse é um problema quando nós fazemos sebes, por exemplo, de cedro, começam a secar por baixo e o cedro nunca mais vai arrebentar por baixo, não é? E depois uma trabalheira tem que cortar e tem que plantar tudo outra vez. A Eugénia não. Depois produz este botão floral, isto não é propriamente uma fruta, é mais um botão floral, cor-de-rosa e que é comestível. Okay? Tem um sabor muito afinado e que não é ainda muito utilizado em alta cozinha, mas tem todo o potencial para isso porque sabe a perfume, sabe a flor. Outra planta que passaram por ela, está mesmo atrás dessa Eugénia, tem umas bagazinhas pretas. É uma planta fundamental, essa é nativa, estamos a falar aqui de araçás e Eugénias, estamos a falar de plantas exóticas. Esta é nativa e é a murta. Novamente, interesse medicinal, mas também gastronómico com a baga. Podem comer, se quiserem provar. É muito interessante para fazer pequenas caldas, para terminar pratos, em alta cozinha. Faz um trabalho fantástico. Okay? É bom para fazer inalações também. Sim. Já tenho feito. Desentupir o nariz. É uma planta altamente medicinal. Também faz uma boa aguardente. Aliás, a aplicação na zona do Alentejo litoral faz ainda muita aguardente de murta e é interessante, é uma bebida interessante. Temos alguns medronheiros. Os medronheiros, ao contrário das Eugénias, da murta, é uma planta de crescimento lento. Foram já introduzidas, beneficiam da sombra, mas vão demorar uns anos até atingir produção. Ainda não conseguimos comer um medronho dos medronheiros. Esta planta que está sem folha é um crateagos, é um pilriteiro,
E no verão está cheia de folha, não é? Portanto, aquele medronheiro está na sombra no verão, daí crescer para cima. Okay? Queria-vos chamar a atenção para outras duas plantas. Esta, em primeiro lugar, okay? Cana índica, que nos dá uma fonte de biomassa muito interessante todos os anos e basicamente o que fazemos com isto, né, precisamente nesta altura, cortamos a cana índica junto ao chão, desfazemos em pedaços pequeninos e vamos cobrir, vamos à volta de árvores que precisam de alimento, vamos fazer cobertura de solo. Ela volta, tem um bulbo e volta a arrebentar esse bulbo. Portanto, nós temos sempre muito interesse em agrofloresta neste tipo de plantas. As plantas que podemos cortar junto ao chão e elas voltam a arrebentar. Este freixo, isto é um freixo. Alguém adivinha quanto tempo tem este freixo? Ele nasceu espontâneo, nasceu sozinho. 2 anos. 2 anos. Ok? E nasceu sozinho. Portanto, o freixo, e é por isto que eu acho que o freixo é muito interessante, assim que sente que há, a semente está cá, a semente do freixo tem uma dispersão muito eficiente. E o freixo, assim que sente que o terreno se tornou um bocadinho mais úmido, que há maior retenção de água, germina. E na realidade já cortei muitos freixos, aqui germinaram para aí uns 30 freixos, mas temos ainda muitos freixos que ficaram aqui. Por alguma razão escolheram este sítio. Umidade, proteção do vento, virada a sul, encontraram aqui condições ideais. Atrás de vocês o bambu. Okay? O bambu foi introduzido aqui, foi a primeira planta a ser introduzida, juntamente com a cana índica. Esta é uma espécie de bambu chamada Philostachys glauca, que é comestível. É um bambu que cresce, que cresce com, nós chamamos o runner bambu, portanto, lança uma raiz muito comprida e depois lança uma nova cana. Não nasce, como a maior parte dos bambus, do mesmo bulbo da raiz, não é? Não é como a cana, a nossa cana. Temos controlado, este bambu já nasceu canas a 40 metros de distância, quase. Já nasceram canas ali em baixo. Portanto, há uma raiz que vai horizontalmente e de repente nasce um bambu. Nós temos tentado manter este bambu aqui controlado, porque caso contrário o bambu ia acabar por dominar a área toda. Okay? O que é que se come? É O rebento. Falar aqui de algumas, outra árvore, aquela árvore que está ali muito alta é uma bauínia. No sistema de agrofloresta, seja a agrofloresta, o chamado food forest, portanto, a agrofloresta que imita a floresta, seja nestas linguagens mais modernas do Ernst Götz, da agricultura sintrópica, etc., vamos sempre introduzir, diria, quase metade de plantas cuja função é simplesmente dar biomassa e alimentar o solo. Isto é, eu não como, na realidade a cana índica eu posso comer a raiz. Okay? É extremamente desinteressante, muito fibrosa, mas é comestível. Aquela árvore que está ali, a bauínia, a sua função é apenas fertilizar o solo. É uma leguminosa, fixa azoto no solo e é uma árvore que perde a folha e, portanto, também tem uma folha bastante proteica e com muita folhagem, alimenta bastante o solo. Muito vai fazer sombra. Vai fazer sombra também. E é uma árvore que atinge uma altura muito, muito grande. Okay? Eu diria que daqui a 15 anos este abacateiro e aquela bauínia vão ser as árvores mais altas, vão praticamente dominar aqui esta zona. Este freixo vai ter dificuldades de competir com a altura que estas duas vão conseguir atingir. E claramente um dos principais trabalhos que vamos ter que estar a fazer é limpar estas árvores, podá-las, de maneira que entre alguma luz aqui de baixo, porque senão não temos condições de crescer praticamente nada aqui. Okay? Temos que gerir nesse sentido, isto é, vamos chegar a um ponto em que temos tanto ensombreamento que vamos ter que aumentar a exposição solar, sobretudo fazendo poda até 3, 4 metros nas árvores maiores, okay? Para entrar, sobretudo no inverno, vai entrar o sol tem um ângulo baixo e, portanto, vai entrar muita luz, e no verão as copas não se podem tocar. Tem que haver espaço entre as copas das árvores para que entrem luz, nem que seja 1 ou 2 horas de luz direto, é fundamental para a maior parte das plantas sobreviverem. Caso contrário, vamos ter plantas a morrer com infecções fúngicas,
plantas completamente mirradas, sem qualquer viabilidade. Nós, quando fazemos este tipo de agrofloresta, vamos plantar talvez 400% mais daquilo que no final vamos ter. Okay? E vamos ter coisas completamente diferentes aqui em cima, como veem, uma zona muito mais árida. Okay? Aqui a rocha-mãe, para terem uma noção, está a 40, 50 centímetros, portanto poucas árvores conseguem tolerar isto. No caso do abacateiro, tenho sérias dúvidas que o abacateiro vá sobreviver, porque há de chegar um momento em que ele tem as raízes tão lateralizadas que com um vento forte vai cair ou vai partir, é muito provável. E ali embaixo chegamos a ter 3, 4 metros de profundidade até à rocha-mãe, numa distância muito curta. Bem, vamos parar aqui muito rapidamente para dizer que num sistema agroflorestal também é fundamental a clareira, não é? Sobretudo quando estamos a falar do food foresting, não é? As florestas necessitam de clareiras e a nossa função dos humanos também sempre foi abrir clareiras. Não somos os únicos animais que naturalmente abriam clareiras, mas éramos os mais eficientes, seguramente. E a clareira é um nicho muito importante. Okay? Muitas árvores evoluíram, tiveram uma evolução convergente com esta abertura de clareiras e ocupam exclusivamente a fronteira entre a floresta e a clareira. Uma delas que falámos há bocadinho é o crateagos, o pilriteiro. Em vários países na Europa, por exemplo na Eslováquia, pude verificar isto claramente. O pilriteiro só existia nesta margem. E por uma razão também, porque as clareiras eram abertas não só para o povoado humano, mas também para o gado. E o pilriteiro é uma planta com muitos picos, que aguenta perfeitamente Hawthorn, que até águas monogina, e que aguenta perfeitamente os animais comerem as folhas, a predação, e tolera perfeitamente este tipo de situação. No nosso caso, em sistemas agroflorestais, a nossa clareira é a nossa horta. Okay? E aqui temos na realidade são 3 sistemas de horta. Ali está parado porque vamos construir um pequeno lago, uma piscina ecológica. Okay? Daqui também a questão de sobreposição de funções, o facto de estarmos muito perto da casa principal, mas aqui vamos sempre continuar a fazer horta. Aqui temos um campo de rabanetes e de nabos instalado. Nós vamos atravessar aqui, vou pedir que pisem só em fila a estilha, okay? Novamente pisar sempre a estilha, colocá-la com os pés na terra e não pisem o campo, os rabanetes são todos já a emergir. Segunda coisa que vos queria parar e falar aqui é o composto. Uma coisa é a estilha, que se vai transformar em composto com o tempo, outra coisa é mesmo composto já maduro. E aqui podem ver composto florestal, a matéria que está aqui é exclusivamente estilha, que depois de ter sido pisada, depois de ter sido compostada, uma das formas de compostar a estilha mais fácil é colocar cal viva. Okay? A cal que nós utilizamos para pintar as paredes. Colocam cal em cima da pilha da estilha. A estilha é altamente ácida, okay? Tem um pH muito ácido. A cal é alcalina, vai compensar esse pH e, portanto, vai equilibrar um bocadinho o meio para que uma série de agentes, fungos, bactérias, decomponha a estilha. Este material só é assim porque foi crivado. Okay? E essa é uma máquina que eu acho que é fundamental, é uma das máquinas mais ignoradas em agricultura. Quase ninguém hoje em dia tem crivos. Nós temos vários crivos mecânicos. Este composto é vendido, há muito poucas empresas a vender este composto, mas as que vendem normalmente à volta de 80 € o metro cúbico. Okay? É caro. Estamos a falar de um produto que é 4 vezes ou 5 vezes a areia. Okay? E é a base da fertilidade. Okay? Vamos aplicar este composto idealmente no covache, no sítio onde abrimos o buraco para plantar as árvores. Okay? Misturar com a terra original, nunca cometer o erro de plantar uma árvore
exclusivamente em composto, porque senão a árvore as raízes ficam ali, não saem dali. Ficam mimadas, ficam habituadas àquele composto e não conseguem penetrar no barro. Portanto, logo desde a plantação, as raízes das árvores têm que ser habituadas ao solo original. Neste sistema conseguem ver muito mais árvores de fruta, porque ainda não fizemos a introdução de folhagem perene aqui. Sobretudo porque estávamos com muito medo da sombra para a horta. Na altura dependíamos um bocadinho, quando fizemos este sistema, dependíamos um bocadinho desta horta. Não tínhamos ainda um outro terreno onde hoje em dia fazemos as nossas hortas. Portanto, introduzimos algumas lavandas, algumas aromáticas, mas não introduzimos folhagem perene aqui, outro tipo de árvores. Introduzimos apenas árvores de fruta. Estas árvores de fruta têm entre, talvez 4, Silvia, não? 4 anos? 4 e 2 anos, à volta disso, ok? Esta ameixeira que está aqui, mesmo ao lado, é uma ameixeira provavelmente com 4 anos e que neste momento, atingiu a maturidade como árvore de fruta, ok? Já recebeu poda de formação, aqui conseguem ver muito bem aqui a poda, o nosso podador, o Peterzinho, esteve aqui a fazer a poda há pouco tempo. E, portanto, conseguem ver muito bem que o centro da árvore foi toda limpa, não há ramos no centro da árvore. Esses ramos no centro da árvore vão ficar à sombra, portanto, no fundo vão ser ineficientes. Deixámos a copa aberta, ok? E cortámos os topos, porque não nos apetece trazer um escadote para ter que apanhar a fruta. Portanto, queremos a fruta sempre ao alcance da mão, ok? Isto é uma árvore claramente domesticada. Se não fizermos esta poda de formação, vamos acabar com uma ameixeira que se parece um bocadinho uma árvore florestal, um tronco único, uma coisa muito grande, pouco produtiva. Curiosamente, as árvores que não são podadas, em vez de terem produções anuais, têm tendência para ter produções bianuais, estamos a falar também um bocadinho disso, e em que a maior parte da fruta se estraga porque não a conseguimos apanhar. Okay? Portanto, aqui é uma árvore que está podada para ser produtiva. Paramos aqui para falar de algumas espécies que se encontram aqui e que vamos usar cada vez mais. Passámos ali por uma árvore de fruto que eu acho que tem imenso potencial, é fácil, mais ou menos fácil de vê-la ainda a seguir à cana índica, umas folhinhas redondas, que é a feijoa celoiana, que dá este fruto. Este é um pequeno fruto que caiu ao chão, a apanha já foi há quase 1 mês e meio. Aquela árvore deu, que é um arbusto muito pequenino, deu quase 20 kg de fruta, portanto é muito produtiva. Dá perfeitamente em praticamente todo o território nacional, inclusivamente no Alentejo funcionaria perfeitamente porque é extremamente rústica, aguenta bem a falta de água. O fruto é interessante, difícil como fruto para comercializar, na medida em que é um fruto que é sensível, não tem casca rija e, portanto, a parte do transporte e do acondicionamento é difícil. É um fruto caro, tem que ser vendido como um fruto caro, como quase uma iguaria, mas tem imenso interesse e acho que vai ter um futuro muito grande também. E é uma árvore fantástica para a agrofloresta, aguenta perfeitamente, gosta de sol, mas aguenta perfeitamente regimes de semi-sombra e muito interessante. A feijoa, se não estou em erro, acho que é Ásia. Neste caso, é uma Elaeagnus ebinghae, podes comer, mas vais ver que tem uma particularidade que é extremamente adstringente, mas é muito medicinal também. É muito produtiva e é muito interessante para fazer caldas e para fazer compotas, porque tem um sabor muito específico. A Elaeagnus ebinghae foi desenvolvida na Holanda, se não estou em erro, por um botânico, e é muito interessante porque cresce muito rápido, em 2 anos atinge aquele porte, há de ter à volta disso. Fácil de podar, fácil de formar e dá imensa fruta. Ela há de começar agora a carregar com fruta e tem um período de frutificação muito longo. Há outras Elaeagnus, a umbellata, a angustifolia, todas elas são interessantes para a agrofloresta. Okay? Em particular, na minha opinião, a umbellata, o fruto é mais pequenino, mas é menos adstringente, é mais doce. E a ebinghae. A ebinghae é claramente a mais procurada. Quem quiser fazer, por exemplo, um negócio de plantas para a agrofloresta, esta é talvez a planta em que se ganha mais dinheiro. Há uma procura muito grande
É difícil de propagar porque esta variedade é híbrida, que significa que a semente não germina, germina, mas não é viável, acaba por abortar ou acaba por dar uma coisa que não é a Elaeagnus ebingae, acaba por dar uma variegata. Mas propaga-se bem por estaca. Okay? Qual é o nome em inglês? Elaeagnus. Normalmente não há... Silverberry, talvez. Atrás, a planta mais alta, um sabugueiro, uma planta nativa, muito importante também aqui, muito medicinal, faz sombra, muito fácil de propagar por estaca. Não é uma pioneira, é uma planta para introduzir nesta altura, quando já há sombra, quando já há umidade, okay? Não cometer o erro de a introduzir como pioneira. Aqui atrás há alguma confusão de plantas, mas há uma planta que eu queria apontar, que para nós foi a que mais sucesso teve, que é uma que está ali, talvez, pronto, tem aqui uma Eugénia, e mesmo ao lado da Eugénia, aqueles ramos que saem, é um Lectospermum. Okay? O Lectospermum é um género, há várias espécies dentro do Lectospermum, não vos sei dizer exatamente qual é que é aquele Lectospermum. Tem um crescimento rápido, é extremamente resistente, aguenta falta de água, portanto, por exemplo, como pioneira no Alentejo seria muito interessante. E tem uma particularidade que o mel que produz é um mel muito valioso. Não sei se alguém já ouviu falar do mel de Manuka, que é um mel que é produzido exclusivamente na Nova Zelândia. Manuka. Que é um mel medicinal, não é um mel de comer à colher. Com um frasquinho custa 30 ou 40 euros, portanto é um mel muito caro. E a questão que tem é que é um mel que é antibacteriano, no fundo é anti-inflamatório também. E pode curar até algumas infecções do trato do estômago. Okay? Continuamos a ver árvores de fruta aqui um bocadinho menos, porque aqui a função deste pequeno talhão era mais medicinal. A ideia era fazermos pioneiras como fizemos e agora começarmos a introduzir medicinais. Mas há sempre algumas árvores de frutas. Temos aqui uma, temos várias. O loureiro, não falámos sobre o loureiro, mas é uma pioneira em Portugal que aguenta também muito bem a sombra, portanto é uma pioneira que vai resistir ao longo dos anos. Há quem faça sebes de loureiro. Este loureiro em particular cresceu muito bem. Encontrou aqui um sítio que por alguma razão gostou. Isto acontece muitas vezes. Às vezes planta um loureiro aqui e outro a 3 metros e por alguma razão encontrou ali uma brecha onde conseguiu enfiar a raiz e então sobreviveu e outro não. Tem que ser podado. Okay? E não é é uma árvore que tem que ser cuidado, não utilizar em zonas onde há incêndios, onde há fogos florestais, okay? Porque é altamente inflamável. Inclusivamente agora, se eu pegar aqui num isqueiro no inverno, isto em 30 segundos arde completamente. Está cheio de óleos inflamáveis. Vê aí uma florzinha branca, okay? Essa planta é muito interessante, é uma lavanda africana, que geneticamente não tem nada a ver com as nossas lavandas e que não tem muito interesse medicinal, ao contrário da nossa, ok? Mas uma planta interessante, tem flor numa altura em que não há flor praticamente, muito interessante. Esta é uma planta que vos desafiava a provar, se quiserem, alguns de vocês já devem conhecer, não é? Que é o alho social. Podem tirar uma folha e comer a folha. É um tempero muito utilizado na comida asiática e que tem uma flor que nós utilizamos muito, que é esta florzinha, só está aqui uma, ela vai começar a florir mais tarde, que também é comestível e também dá assim um toque de alho muito interessante. É um sabor mesmo forte, é bom, mas é assim um bocadinho enjoativo ao fim de algum tempo, mas é uma planta altamente medicinal. Chama-se alho social, na realidade o nome científico, e ela é mais conhecida pelo nome científico, é Tubalgia. Outra planta que vemos aqui medicinal, relembrar, nós estamos aqui numa parte medicinal,
mas que eu acho que é uma pioneira fantástica para agroflorestas em Portugal também, mas sobretudo para agroflorestas mais a norte do Tejo, portanto climas mais úmidos, é aquela planta que tem uma folha, que neste momento está com a folha muito feia, meio seca, que é o hipericão do Gerês. Okay? Aquele que era mais pequeno. Ele fica grande. Isto é, quem está a fazer, por exemplo, produção de hipericão para chás e para vender, normalmente mantém sempre uma planta pequenina, porque aquilo que nós usamos é a parte verde da planta, mas na realidade ele atinge esta dimensão e até maior. Há aqui uma árvore, e a agrofloresta tem essas coisas, é que nós não vemos as plantas, não é? Esta árvore que está aqui no meio foi a primeira planta a ser plantada neste jardim, está ainda pequenina, é uma ginkgo biloba. Okay? Está ótima, mas é uma árvore de crescimento lento, muito lento. Mas é preciso este cuidado, é preciso conhecer um bocadinho a nossa agrofloresta para não deixar estas árvores de crescimento lento desaparecerem no meio da vegetação, não é? E ir limpando. Nós temos tentado fazer isso aqui. Eu diria que o terceiro princípio para a agrofloresta é atuar com os recursos certos, isto é, numa escala certa. Portanto, fazer uma área que consigamos gerir, porque dá muito trabalho, sobretudo no início. Escalonar a instalação, nós começámos ali, depois fizemos aqui esta pequena bolsa. O resto da propriedade nós temos um pomar com 300 árvores lá em baixo, que é um pomar também agroflorestal, em que temos quase 50% de árvores de fruta e 50% de árvores de apoio. Aqui para cima temos também já muitas coisas instaladas e agora vamos sair e vamos visitar um sistema diferente, que é um sistema muito mais dentro daquilo que é a agricultura sintrópica, que está um bocadinho na moda, e que aí vamos poder aprender com alguns erros cometidos mais facilmente. Esse sistema para nós funcionou muito bem. Não sei se há quanto tempo é que não gerimos isto, mas há bastante, não é? Talvez há 2 anos. Portanto, sim. Esta poda fizemos este ano, mas já não vínhamos aqui a trabalhar há 2 anos. Olha, a instalação, na realidade, foi um bocadinho, e ainda bem que fizemos isso, fomos muito pragmáticos. Passámos uma charrua, portanto, fizemos uma mobilização em profundidade, sabíamos que o solo estava altamente compactado. Sabendo o que sabemos hoje, teríamos passado um subsolador, um ripper, porque há sítios com pedra e, portanto, se conseguíssemos partir um bocadinho da pedra e remover um bocadinho da pedra nas zonas aqui de cima, conseguíamos plantar, se calhar, outras coisas. Temos muita dificuldade, curiosamente, uma das primeiras coisas que fizemos foi plantar, e esta é outra estratégia que eu recomendo, plantar a fronteira do terreno com o vizinho. Aquele terreno dali para ali já é do vizinho. Mas as árvores ali não crescem praticamente. Okay? Muito expostas ao vento, estão mesmo na comieira do vale também, mas por outro lado também por causa da rocha-mãe. Nós abrimos ali os buracos e às vezes temos esta profundidade. Portanto, ali a solução tinha que passar por elevar a terra, por transportar terra para ali, ripar no início logo, e escolher mesmo a dedo as plantas. Uma das plantas que funcionou bem ali, curiosamente, foi a Heliagnus augustifolia. Não é esta Heliagnus, é outra, mas funcionou muito bem. E o loureiro também funcionou bem. O loureiro. Curiosamente, o loureiro aguenta bastante bem o vento. Não sofre muito com o vento. Depois, o que fizemos a seguir foi começar a desenhar caminhos. Não é? O projeto, isto foi muito no início do projeto, mas se vamos fazer uma agrofloresta, por exemplo, num sítio já instalado, há um truque muito interessante que os arquitetos paisagistas utilizam muitas vezes, ou os bons arquitetos paisagistas, e sobretudo em zonas urbanas, que é abrir as vedações do terreno e deixar as pessoas e os animais circularem. E as pessoas e os animais vão escolher os caminhos, ok? E a partir daí vamos desenvolver a nossa propriedade. Claro que há princípios que devem ser respeitados, nomeadamente o tentar desenhar os nossos sistemas, e acho que este é um dos métodos que está mais em voga e que faz mais sentido, de acordo com a curva de nível. Okay? Se utilizamos uma máquina, se temos que fazer socalcos, se temos que fazer estradas, tentar fazê-las sempre de acordo com a curva de nível. Numa escala como a nossa, nós temos um terreno muito estreito, mesmo muito, muito estreito e muito comprido, é quase impossível respeitar
um design em função da curva de nível, não é? Portanto, aqui os fluxos de deslocação foram muito mais importantes. Esta quinta particularmente está desenhada de uma forma muito simples, que é a estrada está ali, esta zona é uma zona de serviços, todas as infraestruturas que vêm aqui são de serviços e depois temos a zona residencial lá ao fundo, okay? Protegida da invasão que vem da estrada. Esta casa já existia, portanto foi o pilar, foi o centro do desenvolvimento e houve um desenvolvimento radial em torno desta casa. Okay? Todos os fluxos as nossas deslocações acabam por terminar a ir àquela casa. No princípio foi necessário fazer um estudo de solo aqui ou apenas com as informações que se tinha que era uma pedreira, que existia uma pedreira? Não, fazemos estudos de solo. Em Portugal existe ainda alguns laboratórios que fazem até bastante baratos, que são laboratórios... Acessível, né? Barato. Sim, baratos, por um estudo de solo relativamente competente pagas 30 €, não é nada. Podem fazer um laboratório, antigamente chamava-se Laboratório Agrícola Rebelo da Silva. A acácia tem algum valor assim para pioneira ou não? A acácia é uma pioneira, puramente pioneira, não é? Ela consegue colonizar o que mais nenhuma consegue. No nosso caso ela surgiu ali espontaneamente, seguramente por causa da estilha. Alguém estilhou uma acácia e vinha cheia de sementes de acácia, não é? Esse é um risco da estilha. Temos que ter cuidado com isso. Podemos estar a semear um acacial e não sabemos. Mas alguém que usa a acácia para pioneira? É demasiado... Sim, é um risco. E mesmo, por exemplo, o Ernst Goss utiliza muito o eucalipto no Brasil. E infelizmente em alguns projetos aqui em Portugal também. Porque são plantas de crescimento rápido, que produzem muita biomassa, não é? E fáceis de triturar, de podar, etc. Eu acho arriscado porque nós não sabemos muito bem, primeiro, não sabemos muito bem que recursos é que vamos ter para gerir este sistema há 5, 10 anos. Depois temos um historial muito grande em Portugal de abandono dos projetos, né? Há projetos que começam e ao fim de 2 anos acabam. Já para não falar dos projetos financiados, mas esses normalmente não vão fazer agrofloresta, esses normalmente têm uma duração de 5 anos. E portanto corremos o risco, quando estamos a introduzir uma coisa que sabemos que vamos ter que gerir, corremos o risco depois de não gerir como deve de ser, não é? Acho que esse é o risco. Depois também há variedades e variedades, não é? Há acácias e acácias. Nós vamos ver agora uma plantação de uma pseudo-acácia, da Robinia pseudo-acácia, que é uma invasora para todos os efeitos, mas que eu acho que o risco compensa e não é um risco assim tão grande introduzi-la. Okay, a Robinia pseudo-acácia, que foi introduzida há 3 anos. Estas árvores têm 3 anos. Okay? Não se consegue ver agora todo o potencial desta árvore porque ela está sem folha, mas no verão a copa é uma copa bastante densa e isto dá-nos alguma sombra para a horta. Relembro que o sul está para ali e essa sombra para a horta é vantajosa. Okay? Conseguimos fazer coisas de sombra no camalhão mais próximo da Robinia. A Robinia é uma leguminosa que fixa azoto. Este sítio aqui é lavrado com trator regularmente. E sempre que nós estamos a lavrar com o trator estamos a cortar as raízes da árvore e ao cortar as raízes da árvore estamos a libertar o azoto que ela foi acumulando nas raízes. Okay? As leguminosas fazem nas pontas das raízes, nas extremidades, umas bolas de Rhizobium, que é um género de bactérias que são verdadeiras bombas de azoto, muito concentradas em azoto, que depois são absorvidas pelos vegetais. Okay? Portanto, é uma forma de fertilização muito eficiente. Pronto, aqui estamos num sítio que começámos a intervencionar há 3 anos e que é um sítio que é, na minha opinião, interessante para aprender com erros. Na realidade, este sítio começou-se a intervencionar numa formação da agrofloresta que trouxe um aluno do Ernst Goss do Brasil, acabado de chegar à Europa, portanto completamente desconhecedor das plantas portuguesas, europeias, e em que aquilo que se implementou aqui foi um bocadinho os princípios da agricultura sintrópica. Temos linhas de árvores, no meio um espaço considerável que nos permite fazer horta, que nos permite passar um trator e fazer
produção de hortícolas. Okay? Este era o pior solo que nós tínhamos na quinta. Focámos-nos em fazer primeiro estas linhas. Eu diria que o trabalho que foi feito nas primeiras 3, 4 linhas é o trabalho que tem que ser feito introdutório, que é plantar árvores de suporte. Aqui vêem chopos, ainda com algumas folhas. Portanto, o chopo foi identificado aqui, isto foi uma pequena guerra que tivemos com este formador, que queria colocar no lugar do chopo o eucalipto. Okay? Seria a função do eucalipto, seria a mesma do chopo, crescer em altura, ser podado constantemente e ser a fonte de biomassa principal dos primeiros anos. No meio do chopo vêm algumas plantas de suporte. A taxa de mortalidade aqui foi quase 50%, apesar de termos instalado, como vocês veem, sistemas de rega gota a gota. Okay? Os dois principais erros que aqui se cometeram foi, e isto é muito comum em sistemas, em projetos efêmeros ou temporários, ou em que de repente há muita gente que vem durante um curto espaço de tempo ajudar, a plantação foi mal feita no sentido em que foi feito pouco investimento nos buracos, na quantidade de composto, no processamento da terra. Havia muita gente, plantou-se muito rápido, mas muitas vezes com más técnicas, ok? Às vezes basta utilizar uma enxada da forma errada para fazer um caule na terra e isso vai ser o fator de mortalidade daquela planta, ok? Algumas plantas adaptaram-se bem, é a Liagnus, lá está, muito forte como pioneira. Ao lado têm uma outra planta que eu não falei, que é o Viburno, e esta planta para mim termina um bocadinho este grupo de pioneiras indispensáveis. Okay? Assim, muito resumidamente, Liagnus, Eugénia, Viburno, Loureiro, eventualmente, que todas elas o que têm em comum é que têm folha o ano todo, portanto folha perene. E crescem todas da mesma forma, crescem todas de forma compacta, não crescem para cima, ramificam para o lado, são arbustivas, não são árvores, como veem ali com as Liagnus. E aquilo é muito importante porque nos vai fazer ali uma barreira de vento, uma barreira de sombra permanente, okay? Vai-nos criar biomassa e é isso que nos vai permitir a outras plantas mais delicadas serem introduzidas. Nesta cama particularmente vem a cana índica, funciona bem, sobreviveu o verão todo, mesmo com pouca água. Fomos fazendo várias experiências e ali tem uma cama, por exemplo, que tem gerânio, que foi introduzir gerânio e também funcionou muito bem. Aqui vem um dos erros que eu já vos falei, que é uma árvore de fruta introduzida antes de tempo. Esta árvore de fruta só poderia ter sido introduzida daqui a 3 ou 4 anos, que está morta, okay? Está completamente seca. Na realidade está viva aqui, mas está viva só do enxerto, portanto a parte enxertada morreu e portanto é para eliminar. Okay? É arrancar e eventualmente plantar outra coisa no seu lugar. Semeámos favas, portanto, estas duas linhas têm favas. Este ano tivemos chuvas muito precoces e isso dificultou-nos um bocadinho a implementação das favas. Já não conseguimos fazer mobilização de solo de há um mês para cá. E a ideia aqui agora vai ser continuar a crescer com a horta e tornar estes terrenos entre árvores produtivos. Okay? Os vegetais beneficiam com a proteção das árvores, as árvores beneficiam com a fertilidade que nós introduzimos para os vegetais. Cabeceiras, estas áreas que estão aqui chamamos de cabeceiras, são dimensionadas para o trator dar a volta, muito importante. Nós temos um trator relativamente grande que consegue perfeitamente trabalhar aqui em contínuo, a fazer S's. Portanto, a cabeceira de baixo também está dimensionada para o trator grande passar. Perdemos área útil, mas essa área acaba por ser fundamental não só para o trator, para a mobilidade dos carros, das pessoas, mas também para fazer, por exemplo, deposição de materiais, seja composto, seja estilha. Estes fardos de palha, o que eu vos recomendo é deixarem apodrecer como estes estão a apodrecer, não os aplicar secos, porque senão as sementes vão germinar todas. As sementes aqui germinaram e agora vão apodrecer e agora eu posso aplicar esta palha meio podre
que pode trazer algumas doenças para algumas árvores, mas que, da minha experiência, não é significativo. Este camalhão está a ser preparado, estes foram preparados mais ou menos da mesma forma, com matéria orgânica. Matéria orgânica o mais barata, o mais fácil de conseguir. Neste caso, isto é restos de uma fábrica de café, nós reciclamos, temos um acordo com eles, e vocês o que veem aqui é torras de café. Esta parte amarela é a casca do grão, e a parte preta são torras que foram mal feitas, café que foi mal torrado, e que portanto nós recebemos e que é um ótimo material para aplicar na terra. Na realidade, terrenos pobres, qualquer material orgânico que vocês possam utilizar é bom. Okay? Aqui temos um solo alcalino, imagino que o café vai acidificar um pouco, portanto até vai ser um bom corretivo para o solo. Na realidade o café já vem muito estabilizado, não é? O café torrado. Qualquer matéria orgânica que se possa utilizar aqui, que possa ser incorporada, é boa. Pode causar problemas de apodrecimento das raízes, temos de ter cuidado, não é? Por exemplo, usar estrume animal fresco pode ser uma má estratégia. Podemos estar a queimar as raízes das árvores, inclusivamente, não é? Ter algum cuidado. Mas, claramente, estes terrenos precisam de matéria orgânica. Erro número 1, primeira coisa a fazer neste terreno. Há aqui 2 erros grosseiros. Estamos a trabalhar contra a curva de nível. Estas linhas nunca deveriam ter sido feitas assim, na minha opinião, e deveriam ter sido feitas assim. Com a desvantagem de, se plantarmos árvores muito altas ali, vamos estar a fazer sombra para aqui. Mas, no entanto, faria todo o sentido utilizar a pendente do terreno para fazer uma plantação em curva de nível. E o segundo, também por causa do vento, na realidade este tem uma vantagem, porque o vento dominante vem do norte e, portanto, estes corredores permitem uma certa passagem de vento, ok? O que faz com que as primeiras árvores não tenham tendência para cair. Mas a questão do vento, que é o segundo grande erro nesta instalação, é que a primeira coisa a fazer neste terreno era nas vossas costas. Plantar uma linha de árvores de crescimento rápido, altas, que protegessem a nortada, o norte. Okay? Nunca nos iriam fazer sombra para o terreno, mas iriam sempre proteger-nos do vento. Okay? Portanto, essa será, na minha opinião, quando vocês quiserem fazer a instalação da agrofloresta, a primeira coisa a fazer. Primeiro ano, perímetro do terreno, todo plantado. Okay? Vamos permitir que aquelas árvores cresçam só e depois começar a trabalhar o centro e sempre começar a trabalhar as zonas que já têm condições de ensombreamento, condições de umidade para as árvores vingarem. Começar a trabalhar, se estamos num vale, por exemplo, começar a trabalhar de baixo para cima. Portanto, dentro daquilo que é a nossa propriedade, este é o último terreno a intervir.